E aqui, meus loucos, temos o primeiro entrevistado. Conheçam o Naka, ele tem um canal no YouTube com quase 1 milhão de inscritos. Eu estava percebendo que as garotas por quem passávamos, que estavam vestidas como colegiais, cobriam o rosto quando a gente passava. O Naka acabou de me contar algo interessante. Por que você disse que essas garotas cobrem o rosto? Sim, eu sei que, obviamente, a vida profissional aqui é extremamente exigente. Bom, existe uma palavra para definir o suicídio por excesso de trabalho? Não. O que mais se vê nas mulheres são as pernas. Tem japonesas que têm pernas da grossura dos braços. É uma forma de analisar o corpo feminino, não é? Porque você também nos contou que eles têm 3 alfabetos. Kanji, hiragana e katakana, eles têm mais de 10 mil caracteres diferentes. A questão da família, aqui nós conhecemos um japonês e ele nos contou, apesar de morar a 5 minutos da casa dos pais, só os via uma vez a cada 3, 4 meses. No Japão, você acha que há igualdade de gênero? Olá. Como vocês estão? Aqueles malucos de viagem. Aqueles malucos no Japão. Hoje vamos fazer um vídeo muito especial daqueles que a gente adora fazer em cada país que visitamos. E nada mais é do que descobrir como é a vida aqui no Japão. Já temos várias curiosidades anotadas que não aparecem em nenhum vídeo do YouTube porque assistimos a muitos e elas são super interessantes, então fica aqui assistindo esse vídeo. E o mais interessante é que vamos ter convidados especiais para responder algumas perguntas, pessoas que já moram aqui no Japão há muito tempo. Então é isso, para quem ainda não nos conhece, eu sou Emanuel Vieira. Eu sou Valéria Sá. E juntos somos 2 loucos de viagem. De Viagem. E aqui, meus loucos, temos o primeiro entrevistado. Conheçam o Naka, tenho certeza de que muitos da nossa comunidade já o viram. Ele tem um canal no YouTube com quase 1 milhão de inscritos, onde mostra muitos fatos sobre a cultura japonesa. Se chama Japatonic, então vocês podem ir segui-lo assim que este vídeo terminar. Naka, me conta uma coisa. Em primeiro lugar, como você descreveria a vida no Japão em poucas palavras? Tranquila, paciência. Acho que é a primeira palavra que me vem à cabeça para descrever a vida neste país. E a verdade é que é totalmente o oposto do que a gente poderia imaginar. Porque se você procura fotos do Japão, bom, especificamente em Tóquio, a primeira coisa que aparece é o cruzamento de Shibuya. Milhões de pessoas e tudo mais, mas você diz que é tranquila e pacífica. É que basicamente ninguém mora no cruzamento de Shibuya. Exato. Ou seja, a gente sempre vai morar em um bairro mais tranquilo, essa vida em geral é uma vida tranquila. Sim, é uma cidade. Tóquio, por exemplo, é muito agitada. Não vamos ignorar que é um estilo de vida. O estilo de vida em Tóquio é muito estressante e acelerado. Mas, em termos gerais, antes de tudo, é uma vida tranquila, é pacífica, é isso. Naka, conta pra gente um pouco sobre suas raízes, como você chegou ao Japão, há quanto tempo você mora aqui? Eu nasci na Argentina, em Buenos Aires, meus pais são de Okinawa, uma ilha ao sul do Japão. Vivi na Argentina até os 20 anos e agora já tenho 37, então são 17 anos morando no Japão. Bom, você é perfeito para falar sobre como é a vida no Japão, já tem 17 anos de experiência, além de, seus pais japoneses. Naka, me conta um pouco como é a política aqui no Japão. A política? Não sei dizer, pois ninguém se interessa. Sério? Assim como eu, ninguém se interessa. Ok. Ou seja, as pessoas não se preocupam com quem está no governo, como votam, de quanto em quanto tempo são as eleições. A cada 4 anos. Mas basicamente ninguém espera que alguém lá de cima mude seu estilo de vida, sua forma de viver. E além disso, isso também é algo interessante, ninguém tem interesse, porque ninguém sente que alguém vai fazer uma mudança de verdade. Exato. Ou seja, quem sai de manhã para trabalhar sabe que isso não vai mudar. Olá, tudo bem? Porque quando as pessoas caminham... Sim. Bom, na verdade nós o conhecemos ontem à noite e já várias pessoas se aproximavam dele para pedir fotos. Ele é uma lenda aqui entre os falantes de espanhol no Japão.
Então, bom, a política basicamente não interfere na vida diária das pessoas. É que a realidade é que, por mais que seja, não importa quem acabe sendo o primeiro-ministro, não são mudanças radicais que acontecem. Claro, claro. E não, o estilo de vida das pessoas não muda. O que muda é, sei lá, o valor dos impostos. É a única coisa que pode mudar um pouco na vida das pessoas. Naka, antes de perguntar mais sobre a vida no Japão, onde estamos? Estamos em Akihabara, o bairro característico da cultura de anime e videogames. Ok, beleza. Vamos explorar um pouco os arredores e continuamos te perguntando sobre a cultura no Japão. Olhem como todas essas lojas têm máquinas de anime. Por exemplo, esses são do Harry Potter, esse é do ET e assim tem infinitos por todo esse bairro. Você coloca a moedinha ali, são 300 ienes, que seriam aproximadamente 2 dólares ou 2,1. Por aqui tem de 500 ienes também. Gira a manivela e pronto, já tem seu anime colecionável, seu brinquedo. Esta é uma das várias lojas que você pode encontrar nesse bairro. Uma coisa me surpreendeu agora há pouco, revisando o vídeo anterior, percebi que as garotas por quem passávamos, que estavam vestidas como colegiais, cobriam o rosto quando a gente passava. E bom, pode ser que simplesmente não quisessem aparecer no vídeo e só isso. Mas Naka acabou de me contar algo interessante. Por que você acha que essas garotas cobrem o rosto? O que acontece é que essas garotas trabalham em maid cafés. E os maid cafés são lugares onde parte do negócio é que as garotas, bem, te levam ao café. Lá você pode tirar foto com elas. E não é foto de celular, é uma Polaroid instantânea, ou seja, única. Ok? Depois você faz desenhos com marcadores e tudo mais e leva como lembrança. Ou seja, tirar a foto, capturar a imagem das garotas faz parte do negócio. E também vendem, por exemplo, cartões postais delas. Ou seja, com seus rostos, com suas fotos, a imagem delas faz parte do negócio. Ah, por isso que elas se cobriam ali. Para não dar a imagem delas de graça. Ok. Bom, olha, falando desse negócio do café e tudo mais, vamos falar um pouco sobre o trabalho no Japão. Como são os salários? Qual é o salário mínimo? Qual é o salário médio no Japão? E como é a cultura de trabalho? Porque eu li que aqui as pessoas praticamente trabalham até morrer. Ou seja, tem muitos senhores de terceira idade que a gente vê trabalhando. O salário mínimo de quem trabalha 40 horas semanais é cerca de 200 mil ienes, equivalente a 1.200 ou 1.300 dólares. Ok. Assim, é possível ser independente. Ah, sim. Para alugar um apartamento de 20 metros quadrados, algo bem pequeno que é muito comum aqui, Exato. o salário médio já seria 300 mil ienes. São cerca de 2 mil dólares, mais ou menos. Cerca de 2 mil dólares. E sobre a questão dos horários de trabalho, não se trabalha tantas horas quanto as pessoas imaginam. Acontece que nas notícias viralizou muitas vezes o tema de que no Japão há pessoas que morrem por excesso de trabalho. Exato. Casos isolados existem, mas vamos lá. Não é a maioria. Isso existe no mundo todo, mas no Japão eles destacam mais. Se você pesquisar no Google quais países têm mais horas de trabalho, verá a realidade. E o primeiro lugar é o México. Exato sim. Ou seja, o Japão nem está lá nem perto. O que o Japão tem é a intensidade do trabalho, a intensidade dessas horas. São horas muito estressantes. Por exemplo, muitos me perguntam, por que as pessoas usam tanto o celular no trem? Porque quando essa pessoa chegar ao trabalho, ela não vai poder mexer no celular o dia todo. Nossa, o trabalho aqui é tão puxado. As regras são muito rígidas. Exato. E a gente não pode estar trabalhando, por exemplo, mesmo que trabalhe em uma loja de roupas, não pode ficar lá, não tem clientes. Não pode ficar assim de repente, não é bem visto. Claro. E ainda mais imaginar um trabalho formal ou trabalho de escritório. Ou seja, mexer no telefone não é permitido, a menos que seja no seu horário de descanso. Muito interessante o tema do trabalho e dos salários. Você afirma que com salário mínimo é possível ser independente. Sem muitos luxos. Não. Mas pode se tornar independente, o que é importante. Claro, bem, eu acho que nos nossos países, ou seja, em países da América Latina, dificilmente com o salário mínimo de uma pessoa se consegue se tornar independente. Claro. Se um casal mora junto, mas só um, está complicado. Tóquio, por exemplo, é uma cidade onde a quantidade de pessoas que vivem sozinhas é muito alta.
Ah, bom, e falando sobre viver sozinho, o tema da família aqui, nós conhecemos um japonês em Osaka chamado Yusuke. Um abraço aí se você estiver vendo este vídeo. E ele nos contou que apesar de morar a 5 minutos da casa dos pais dele, só os via uma vez a cada 3, 4 meses. Sim, é muito comum, né? O que acontece é que o assunto é um pouco extenso, é todo um tema para analisar. Exato. Mas basicamente... É um grande problema da baixa taxa de natalidade do Japão, por exemplo, já começando pela raiz. Exato. É que muitas pessoas querem se casar e ter filhos por status social, é um compromisso social. Uau. E por ser um compromisso social, a pessoa tem filhos, não por amor à família. Exato. Tem gente que sim, obviamente, mas muitos querem, tipo, dar um exemplo social. Exato. Casar, formar família e ter filho. O pai vai estar trabalhando e dando todo o dinheiro que puder para que ao filho não falte nada. Mas tem algo que vai faltar para ele. O amor? Exatamente. Uau. E a mãe, até mesmo é levar para a escola, dar tudo, comer tudo, mas tem algo que vai faltar, dar um pouco. O amor. Uau. É muito comum, ou seja, quando são bebês, quando são pequenos, é muito comum. Mas quando já são grandes, por exemplo, a família não se cumprimenta com beijo. O japonês, em geral, não se cumprimenta com beijos. Já existe uma cultura de distância. Claro, claro. Uau. A mãe dá muitos beijos nos filhos quando eles têm 2 anos, até uns 2, 3 anos. Exato, exato. Depois disso, é raro os casais se beijarem. Em geral, a cultura é fria. Ok. O japonês tem outro tipo de calor humano, que já é um assunto totalmente diferente, à parte. Exato. Existe uma cordialidade japonesa, mas o calor humano de verdade, aquele sentimento de amor que nós, latino-americanos, sentimos, não é o mesmo no Japão. Porque eu devo admitir que realmente sinto que fui muito bem tratado e que foram gentis comigo. Em Okinawa, ficamos em um Airbnb e certo dia o dono nos convidou para um café da manhã. Ele nem deixou a gente pagar, e era um senhor de 80 anos. Então eu sinto que talvez com o turista, a cordialidade ou o tratamento dos japoneses seja excelente, mas eu não sabia que havia esse contexto familiar em que talvez entre eles não haja tanto afeto como costumamos ter entre os latino-americanos. Olha, justamente um exemplo muito parecido, né? Um conhecido entrou em uma espécie de programa de intercâmbio cultural, Ok? no qual ele está hospedado em uma casa de família japonesa, onde vivem o casal e o filho, que tem uns 20, 25 anos. Aham. E o fato é que o filho, embora morem juntos, com o filho, eles não se comunicam. Já este turista conversa diariamente com o casal de idosos. Exato, exato. Se dá muito bem, diz que são pessoas muito boas, muito gentis, conversam, mas com o filho não. Uau! E o filho não tem interesse nos pais. E os pais, é muito comum que se resignem e por dentro querem conversar com o filho porque amam o filho, mas não sabem como se aproximar. Claro. E o filho, às vezes, é diferente. Parece um garoto rebelde de 15 anos que só liga para os amigos e evita conversar com os pais sobre problemas. Exato. É muito parecido. Uau! Nossa, que dados interessantes, né? Eu fico impressionado, porque toda vez que visito um novo país e entendo a cultura, isso realmente abre muito a minha mente e me faz entender, mas acima de tudo, respeitar. Ao contrário de, por exemplo, na Índia, o sonho dos indianos é que todos vivam na mesma casa. Ou seja, uma casa na Índia pode abrigar 20, 30 ou até 40 pessoas. E aqui o que eles procuram é toda a família, ou seja, literalmente, em um quarto vive o filho. Por exemplo, os donos da casa vivem na entrada da casa, ou seja, já nem tem mais um quarto. Eles colocam um colchão perto da porta, porque ali é como se estivessem protegendo a casa. Isso é muito louco. Temos um vídeo sobre a cultura na Índia que é muito interessante. Depois, cada quarto da casa é para um filho que traz a esposa e os filhos, ou seja, os netos do dono. Todos moram em um quarto e, quando a família cresce, constroem mais quartos em vez de comprar outra casa. Imagina 20, 30 pessoas morando em uma casa. Para mim, isso é um pesadelo. Sim, não é uma loucura. Não existe privacidade. Uma loucura.
Mas para eles, esse é o sonho deles. Que bonito e que diverso é o mundo. Vamos continuar explorando e agora mostramos um pouco mais de como é a vida aqui no Japão. Olhem, vamos comprar um joguinho. Uhul! Olhem, à primeira vista parece um mini Game Boy, mas vamos ver o que é. Que fofo, parece um mini Game Boy. E funciona. Vamos ver, ó, que divertido. Ah, olha, esse aqui é tipo atirando. Que divertido. Olhem, uma informação super interessante sobre o tax free aqui no Japão. Só de mostrar seu passaporte, eles já te dão o tax free. Não é necessário ir ao aeroporto ou preencher formulários para receber o dinheiro. Ao comprar bens no Japão, exceto comida, elegíveis ao tax free, basta mostrar seu passaporte para receber o desconto de 10% equivalente ao imposto local. $35. Que bom que você pegou, é legal. É uma questão de trabalho, mas tudo bem. Ah, sim. Um dos dados mais interessantes, principalmente para nós viajantes, é o passaporte japonês. É um dos mais poderosos deste planeta. Você pode entrar em mais de 190 países sem visto e, segundo as Nações Unidas, existem apenas 196. Então, só alguns poucos são os únicos que exigem visto. Naka, o passaporte japonês você pode conseguir nascendo no Japão ou exclusivamente seus pais precisam ser japoneses? Não, nascendo no Japão, você não pode ter o passaporte, a nacionalidade. Caso contrário, as pessoas dariam à luz no Japão facilmente. Exato. E o Japão é um país que toma muito cuidado com essa questão de dar nacionalidade e essas coisas. Portanto, você precisa que os dois pais, ou pelo menos um dos seus pais, seja japonês. Ok. Se for o seu pai, você recebe o sobrenome do seu pai normalmente. E se sua mãe for japonesa e seu pai for estrangeiro? O mais comum é que você receba o sobrenome da sua mãe, para ter sobrenome japonês no passaporte. Uau! Existe uma forma de um estrangeiro receber a nacionalidade, portanto, um passaporte japonês, mas é bastante complicado. Há muitos requisitos. Mas sendo estrangeiro, se você conseguir ter um passaporte japonês, eles fazem você escolher um nome e sobrenome japonês. Não! Ou seja, no passaporte japonês, ao menos o sobrenome precisa ser japonês. Olhem, passando pela rua onde estavam as moças vestidas de empregadas, vocês conseguiram ver de novo como elas cobriam o rosto? É justamente para que você compre os serviços delas, vá ao café e acabe pagando pela foto. Naka, vamos falar agora sobre os padrões de beleza, né? Acho que essa é uma das coisas que mais me chamou a atenção, pesquisando sobre o Japão. Porque, assim como na América Latina, as mulheres gostam de fazer cirurgias plásticas nos seios ou no bumbum, aqui vejo que elas operam os olhos para deixá-los maiores. Isso é verdade. Por que isso acontece? O que acontece é que os padrões de beleza do Japão não se baseiam nos quadris, ou seja, muito nos glúteos ou nos seios. Exato. Mas veja, o que mais se destaca nas mulheres são mais as pernas. As pernas? As pernas, ou talvez até os braços. Ok. Braços e pernas finos. Se você vê uma garota e cobre tudo, mas vê só as pernas, já dá para ter uma ideia de como é o corpo dessa garota. Exato. Quer dizer, a gente já sabe que se ela tem, digamos, a quantidade certa de carne, porque tem japonesas que têm pernas da grossura dos braços, Ok. que também não é algo mal visto, mas tem gente que gosta e gente que não. As que têm carne na medida. Como se o resto já fosse ficar bom. Ok. É uma forma de analisar o corpo feminino, né? Ok. Depois, por outro lado, algo muito comum é a pele bem branca, bem pálida, porque demonstra mais delicadeza. Ou seja, não podem se bronzear? As mulheres aqui nunca querem se bronzear, ou seja, há garotas muito específicas que gostam especificamente de se bronzear, mas a maioria se cuida bastante do sol.
Elas usam bastante protetor solar e guarda-sol, como você deve ter notado. Pro sol não é por causa da chuva. Ou usar manga longa no verão para proteger a pele dos braços. Uau! A japonesa cuida muito da imagem. E imagino que a questão dos olhos abertos, ou seja, olhos grandes, também é um padrão de... Ele gosta de ter olhos grandes. Ok, por isso eles procuram fazer cirurgia para ter a pálpebra dupla e também para aumentar um pouco os olhos para que não fiquem tão finos. Olha, existe um padrão de beleza que é considerado o mais alto entre os japoneses, sem ser estrangeiro, que é o dos Hafu, ou seja, metade seria uma mistura de japonês com estrangeiro. Ok. Que existem muitos casos de pessoas que são mestiças Exato. e tiram o melhor de cada gene e tem traços japoneses, mas com olhos maiores. Ok. E às vezes, com sorte, olhos um pouco mais claros. E aí já podem se candidatar para serem modelos, trabalhar na televisão. Tem muita gente da televisão que é justamente assim, Hafu e nada, são como... O topo da beleza no Japão. Que interessante as diferenças nos gostos deste mundo que são tão diversos e o que alguém poderia dizer, não, essa mulher é muito magra. Então aqui são as que mais amam, ou seja, os padrões que mais se desejam. Naka, um dos temas que também me chama muito até a atenção no Japão é o idioma. Eu li que é um dos mais complicados do mundo e conversando com o Yuzuki, o outro japonês, ele me contou que eles têm 3 alfabetos, ou 3? 3 alfabetos. 3 alfabetos, e ele me disse que havia um dos alfabetos que podia ter mais de 10.000 combinações, não sei se de palavras ou de sílabas. Não sei se você pode me explicar um pouco mais sobre isso. Sim, existem primeiro 2 alfabetos básicos chamados katakana e hiragana, que cada um tem, não sei, 40 ou 50 letras cada um. É fácil de aprender, entre aspas, são fáceis. Exato. E depois tem o kanji que já são ideogramas, são letras complexas, que o básico da escola é de 1.000 a 2.000 caracteres e o avançado é de uns 3.000 a 4.000. O quê? Ou seja, para ler o jornal, se você não foi à escola e não estudou o suficiente, você não consegue ler o jornal. Eu, por exemplo, como não cresci no Japão, como não fui à escola, o jornal é algo completamente impossível de ler. Ok, Completamente impossível. porque o jornal está em kanji. Claro, sim. Quer dizer, acontece que o japonês em geral combina kanji com katakana e hiragana. Ou seja, não é tudo kanji. Ok. Para o japonês, o chinês é 100% kanji, pois não há hiragana nem katakana. Não existem letras básicas ou simplificadas. Claro. Uau, que complicado. Acho que também é por isso que os japoneses não falam muito bem inglês. Ou pelo menos é isso que eu percebi nesses 15 dias que estou no Japão. E me corrija se eu estiver errado. Não, é verdade. Eles não falam muito inglês. Acho que só daqui a uns 10 anos é que vamos ver jovens adultos que consigam falar inglês fluentemente. Ou seja, normalmente os japoneses que falam bem inglês são aqueles que fizeram aulas avançadas de inglês na universidade ou fizeram intercâmbio para outros países. Mas a média não. Sim, é verdade que é super complicado. Eu não sei o que faríamos sem o Google Tradutor. Tudo bem, vamos sair dessa sombrinha e logo continuamos falando sobre a vida no Japão. Naka, você sabe que agora estávamos no metrô, estava bem cheio e entrou uma senhora, aí eu me levantei para dar o assento para ela e ela não quis sentar. Isso é algo cultural daqui, que as pessoas não cedem o assento ou simplesmente ela não queria o assento ou foi um caso atípico? Claro, é pouco comum ceder o assento e também é pouco comum aceitá-lo. Porque veja, quando é uma pessoa que realmente precisa muito, uma pessoa com deficiência, uma pessoa de muletas com a perna engessada ou uma vovozinha com bengala, essas pessoas vão aceitar porque realmente precisam do assento. Mas se realmente não precisam do assento, não se sentem no direito de incomodar a pessoa que já usou, que conseguiu seu lugar. Claro. Porque sentar já é descansar. E é como se você estivesse tirando o direito de descansar de outras pessoas
só por causa da sua condição. E tem gente mais velha que não consegue viajar em pé e por isso até sente vergonha de receber o assento de outras pessoas. Porque nem todos, mas tem gente que pode até se ofender, porque pode entender como: o que eu tenho de errado? Exato. Você está me tratando como inválido? Uau! Algumas pessoas podem agir assim, apesar de serem minoria. Claro, Claro, claro. Então já sabem, se vierem ao Japão e não virem uma pessoa com uma deficiência extrema ou alguém realmente necessitado, simplesmente não cedam o assento, porque podem até interpretar mal. E por último, Naka, quero encerrar falando um pouco sobre a comida japonesa, especialmente a carne, que sei que é uma das melhores do mundo, se não for a melhor do mundo. Me conta um pouco sobre a diferença ou de onde vem a carne Wagyu, ou a diferença. Li na internet que a melhor do mundo é a carne Kobe, que seria como uma Kobe Wagyu. Você pode me explicar a diferença entre as duas ou o que cada uma é? claro. A carne Kobe ela é um tipo de carne japonesa muito específica, que foi uma marca, entre aspas, pioneira em descobrir que a carne da vaca preta japonesa de chifre curto tinha um tipo de carne muito especial, com um sabor diferente. E Kobe, que é o nome de uma cidade, encontrou o processo para melhorar e aperfeiçoar ainda mais a carne dessa vaca. Ok? Agora, a carne Kobe é um tipo de Wagyu. Wagyu significa carne bovina japonesa. Ok, ou seja, toda a carne produzida aqui no Japão é Wagyu. É Wagyu. Pode até ser uma carne muito ruim, mas ainda assim é Wagyu. Exato. Agora tem carne Wagyu que é muito boa, muito competente, pode até ser melhor do que a carne Kobe, mas do ponto de vista do turista, né, as pessoas querem experimentar a carne Kobe. Ok. E, portanto, você pode acabar pagando mais caro por uma carne Kobe que talvez não seja tão boa quanto outro tipo de Wagyu, que é mais barato, mas na verdade é melhor. Uau! É que, bom, Kobe, você paga muito pelo nome, porque é justamente conhecido mundialmente. Para vender carne Kobe, seja crua ou preparada em um restaurante, é preciso ter a placa, e é uma placa dourada, que é Como uma licença. uma licença para vender Kobe. Uau! Há outras carnes Wagyu que não exigem licença para venda ou serviço e podem ser melhores e mais baratas. Qual é o tratamento, se você souber? Ou qual é a característica que faz com que essa carne Wagyu ou Kobe seja assim marmorizada, com a gordura entremeada na proteína, diferente, por exemplo, da carne da Argentina, que sempre tem um pedaço de gordura por cima ou de lado? Ou seja, por um lado é semissintético. Então foi por isso que, quando provaram pela primeira vez o Wagyu de Kobe, perceberam e disseram que essa carne é diferente. Ok. E depois eles aperfeiçoaram o método. Como aperfeiçoaram o método? Aí está o segredo de cada cidade que tem os criadouros. Mas muitos dizem que é porque eles fazem massagens. Ok. Outro diz que eles colocam em máquinas que os fazem tremer para que a gordura vá se incorporando mais entre os músculos. Outros dizem que são escovas gigantes para que eles se arrumem. Existem outros métodos diferentes. Por exemplo, a carne Wagyu de Matsuzaka é uma das mais saborosas. Ok? E lá eles dão uma garrafinha de cerveja por dia para a vaca. Uau! Essa vaca fica bêbada. Ou seja, existem muitos métodos e cada um tem o seu método. Que impressionante! Poxa, tudo o que aprendemos nesse tempo que estamos caminhando pelas ruas do Japão. Quero convidar todos que estão assistindo a este vídeo para irem ao canal desse craque, que, como eu disse no começo, ele já está quase chegando a 1 milhão de inscritos. Além disso, né, o que mostramos aqui é só uma amostra de tudo em que vocês vão poder encontrar sobre a cultura japonesa, sobre vir ao Japão, sobre roteiros. E se quiserem ir além, podem contratá-lo, porque ele também faz passeios guiados para Eu estudei turismo. grupos pequenos no Japão. Então, olhem, vocês podem se aprofundar muito mais nas suas curiosidades sobre o Japão acessando o perfil desse craque. Obrigado, meu irmão, por essa entrevista. Espero que continuemos aproveitando depois que desligarmos a câmera. E vocês que estão assistindo aí, não se esqueçam de se inscrever e comentar o que vocês acham da vida no Japão. Um abraço para você, sua família, seu pet e o mala do vizinho. Ha, ha, ha.
Viemos comer em um restaurante de sushi que se chama Kin. É Kinka. Estamos onde? Estamos agora na região de Roppongi, que é um dos bairros mais prestigiados de Tóquio. Tem um nome muito interessante porque Roppongi em japonês quer dizer 6 árvores, porque antigamente aqui nessa região havia havia um palácio cujo terreno tinha 6 árvores enormes. Ok. Que bom, já não existem mais. Mas se você visitar a área do antigo palácio, ainda verá vestígios do corte das árvores. Foi assim que surgiu o nome da cidade. Que interessante. Bom, olha, vou apresentar para vocês o Gabriel, um venezuelano que mora aqui no Japão. E temos muitas perguntas para te fazer, porque você é venezuelano. E a primeira coisa que a gente pensa quando vem morar em um país com costumes totalmente diferentes é como foi esse choque cultural? Teve ou não? Foi fácil viver? Sim, bom, talvez eu não seja o melhor exemplo, porque ao longo da minha vida eu me mudei muito, né? Vivi em vários países, então, digamos, esse músculo de flexibilidade cultural se desenvolveu um pouco. No entanto, né, eu diria que a maior parte da minha experiência de vida sempre foi no Ocidente, Venezuela, obviamente em vários países da Europa, e vir para o Japão é bom. Eu não diria que em nenhum momento tive um choque cultural extremo. No entanto, é o país que tem diferenças mais marcantes comparado com os outros países em que vivi. Eu diria que a quantidade exorbitante de pessoas é uma das coisas que mais me impactou, né? Principalmente no transporte público. Simplesmente, quando você está andando na rua, sempre vai ter bastante gente e essas são coisas que talvez não sejam para todo mundo. Isso me impactou, mas não necessariamente de uma forma ruim. Eu gosto, na verdade, dessa atmosfera de uma cidade ativa, né? Aquela típica cidade que nunca dorme e tudo mais. E tem seu charme bem particular, né? No mais, quanto à comida, à qualidade de vida e todas essas coisas. Não poderia te dizer que tive alguma experiência negativa. A verdade aqui é que eu adoro Tóquio, adoro o Japão. A vida aqui é bastante especial e eu gosto muito. Te receberam muito bem. De uma maneira muito boa, na verdade. Obviamente, ouve-se falar, e eu também já tinha ouvido, claro, falar um pouco sobre a xenofobia no Japão, por ser uma ilha. Antes de tudo, historicamente, eles mantiveram as fronteiras fechadas por mais de 200 anos e tudo isso. E ainda hoje é uma sociedade bastante homogênea. A grande maioria das pessoas são japonesas, depois vem outros asiáticos, abaixo disso vem os ocidentais. Então sempre se ouvem histórias de discriminação, de xenofobia. No entanto, eu pessoalmente não tenho nada negativo a dizer sobre isso, não tive nenhuma experiência negativa, pelo contrário, sempre fui recebido de uma maneira extremamente calorosa e até comovente. Do quão abertos eles são, do quão bem me receberam aqui em geral, e é isso. É uma dessas coisas que me faz sentir mais em casa. Porque a gente ouve que eles são meio fechados com seus grupos de se misturar e incluir estrangeiros, principalmente. Por um lado, sim, pode ser que eles sejam um pouco fechados, claro. Porque, não, por exemplo, se eles não sabem, se me veem, por exemplo, e não sabem se sou turista, né, ou se moro aqui, ou se falo japonês, ou se não falo japonês, então, obviamente, há um pouco de reserva. Claro, mas quando eles veem que você faz parte da sociedade, ou que está, digamos, pelo menos fazendo um esforço para se adaptar e fazer parte da sociedade, da cultura e da vida, aqui eles se abrem muito mais. E sim, realmente são pessoas bastante calorosas, bastante humildes também. E uma das coisas que, bom, é algo que eu vi anteriormente no passado. Uma pessoa comentava sobre o Japão, especialmente Tóquio, né, dizendo que é uma grande cidade com o jeito de cidadezinha do interior. Cidade pequena onde todos se conhecem, se tratam bem e vizinhos sempre conversam e se observam. Tinha maçãs e, bom, te trago algumas maçãs e isso é algo que aqui é muito bem-vindo. Já aconteceu comigo algumas vezes de uma senhora no trem me ver e me dar um biscoitinho. Ai.
Até em casa, quando comprávamos muitas laranjas, oferecíamos aos vizinhos. Pega umas laranjas. Qual? E são esses gestos que me comovem muito. Claro, porque mesmo nunca sendo japonês, né, todos que me veem dirão, olha, esse não é japonês. Mas são coisas que me fazem sentir um pouco mais integrado na vida aqui. Porque além disso você fala japonês. E isso é uma ponte incrível para você poder se conectar. Claro, isso vai... Eu diria que isso se aplica a qualquer país. Claro, sem dúvida. Se você vai para o país onde vai morar e fazer sua carreira, seja o que for, é essencial aprender o idioma, claro, como foi aprender o idioma? Como continua sendo. Ok, claro. Meu japonês está longe de ser perfeito, mas enfim, só para contar um pouco da história. Eu, como te comentei agora há pouco, já morei em vários países e em cada um desses países eu tive que aprender o idioma. E até hoje eu falo 5 idiomas, mas o problema é que todos esses são idiomas ocidentais e principalmente europeus. Então, apesar de terem raízes diferentes, se você fala que na Alemanha o italiano tem raízes diferentes, sim, é verdade, mas a mentalidade meio que os unifica, esse ponto de vista do mundo europeu, né? Que os unifica de certa forma, né? O japonês é diferente. É um desafio de outro nível, um mundo diferente. Porque além disso, você me contou que eles têm 3 alfabetos. Sim, exatamente, né? Então eles têm os 3 alfabetos principais: kanji, hiragana e katakana. O kanji é basicamente o alfabeto que veio da China. Quando os chineses vêm invadir, ou através da colonização ou conquista do Japão, etc. Obviamente eles trazem sua cultura, o alfabeto, entre outras coisas. E o kanji, bom, para resumir uma longa história, houve várias ondas de invasões dos chineses de diferentes dinastias. E cada uma dessas dinastias pronunciava seu alfabeto de maneiras diferentes. Então isso faz com que quando todas essas dinastias chegam aqui com seus alfabetos, o Japão acabe ficando com uma letra que tem 3, 4 e até 5 pronúncias diferentes, dependendo do contexto, dependendo das letras ao redor, dependendo do que quer dizer, você pronuncia essa letra de formas diferentes. E é isso que acontece com o kanji. O kanji também é o mais extenso, tem mais de 10.000 caracteres diferentes, mas nem todas são usadas. Quanto tempo você precisou para ter uma conversa fluente? 1 ano. Não, mas bom, você já sabe que Gabriel tem dons especiais. Não, 1 ano é pouco para dizer mais do que isso. A comida continua chegando, que delícia! Depois de 1 ano, você começa a se sentir um pouco mais confortável tendo uma conversa bem básica com alguém, né? E eu sempre fico muito feliz de ver que você está tentando se comunicar, né? Claro. Então eles te ajudam, etc. Mas enfim, voltando aos alfabetos, na verdade esses 10.000 não são usados e pouquíssimos japoneses conhecem todos, né? Eu diria que, em geral, conhecem uns 3.000, que já é bastante. Sim, principalmente pra gente que conhece 26 letras, mas esse é o kanji. Eu, nessa altura, diria que conheço 200, 300 letras de kanji, né? Depois tem o hiragana e o katakana, que cada um desses dois tem 46 letras, né? E esses sim são nativos do Japão. Os alfabetos que foram criados aqui ao longo da história. E o hiragana é basicamente o alfabeto que era usado diariamente antes da chegada do kanji. E o katakana é usado exclusivamente para escrever palavras que vêm de outros idiomas. Ou seja, por exemplo, para escrever o seu nome ou o meu nome. Ou palavras como cheese, palavras que, porque em japonês queijo também se diz cheese, porque vem de... Não é que exista um B e um A, mas é mais uma questão de pronúncia. Bom, o hiragana e o katakana são silabários, ou seja, cada letra é uma sílaba. Então você tem a, ki, ku, ke, ko, ma, mi, mu, ne, mo e assim por diante. Ah, essa é outra. Não é a E, O, U como conhecemos, é a I, U, E, O. É em outra ordem, né? Mas o kanji, como estávamos falando anteriormente, também não são letras propriamente ditas, mas sim o que se conhece como ideogramas ou logogramas, que basicamente são uma imagem.
por exemplo, para a palavra árvore, que se pronuncia aqui, e o kanji basicamente evolui do que teria sido antigamente um desenho de uma árvore, né? Depois, se você quiser, eu te mostro, né? E assim, basicamente acontece com tudo. A montanha, pois o kanji para montanha, que é Yama, também vem do que antigamente teria sido um desenho de uma montanha, né? Ok. Então, basicamente, é assim que o idioma é construído. São imagens que depois, quando você junta, te dão uma ideia geral do contexto, do que estamos falando. E falando um pouco mais sobre educação, como é a educação aqui no Japão? Extrema, né? Sim, 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 porque aqui, bom, antes de tudo tem a cultura do serviço, né? Tudo aqui eles aqui são muito atenciosos. Contudo, até o menor detalhe, né? A educação, como no caso da escola. Eu diria que é desde a escola que se transmite essa... Como eu diria, esse... Escola de serviço. Sim, exato. Como falávamos anteriormente, isso é algo que também é conhecido, bom, talvez alguns dos que estão assistindo também conhecem isso, né? Nas escolas geralmente não há pessoal de serviço, não tem, por exemplo, senhora da limpeza ou jardineiros, esse tipo de coisa não tem, né, na verdade. Ou seja, como nós nas escolas temos uma hora de matemática, uma hora de português, uma hora de geografia, e aqui também eles têm a hora da limpeza, basicamente, que é basicamente onde ensinam as crianças a cuidar do seu material, cuidar do seu ambiente. E o que eles fazem é literalmente limpar a escola, então limpar a sala de aula, limpar os banheiros, limpar os corredores, limpar tudo, né? Cada criança tem sua bolsinha. Seu kit de limpeza? Com todos os seus itens de limpeza, as luvas, as escovas, as esponjas, os sabonetes, os produtos de limpeza, tudo. E então, a cada dia tem sua seção da sala que precisa limpar, sua seção do banheiro que precisa limpar, sua seção das cozinhas que precisa limpar. E assim como isso, também diariamente há um grupo diferente de crianças que está designado para servir o almoço para todos os outros. Fascinante. Na verdade, notamos que não há papéis nas ruas. Exatamente, sim. Eu diria que isso é algo que, digamos, se espalha desse ensinamento da escola. Porque, sabe, se você é quem está limpando o banheiro... Claro. Quando chega a sua vez de usar o banheiro, você cuida mais porque foi quem limpou e não quer sujar, certo? Claro. Você trata como o banheiro da sua casa e quando sai na rua, as pessoas também acabam tratando as ruas como se fossem suas casas. Então, aqui o que é costume é que quando você compra uma Coca-Cola ou, sei lá, uns chips ou qualquer coisa e termina, você coloca o saco no bolso ou na mochila ou onde for e leva para casa e joga fora em casa. Sim, realmente não há lixeiras aqui. Você é responsável pelo seu lixo. Normalmente, as lixeiras são separadas em uma para resíduos queimáveis e outra para não queimáveis. Exatamente. E aqui isso é outro assunto também bastante extenso, mas é a questão da reciclagem. Por exemplo, em casa você tem um horário bastante rígido de qual dia da semana pode jogar fora cada tipo de lixo, porque os caminhões de lixo passam todos os dias. Mas dependendo do bairro, por exemplo, às segundas-feiras eles só passam para pegar o papel e às terças-feiras só passam para pegar o vidro, por exemplo, e coisas assim. Cada dia da semana é um material diferente. E se você jogar fora, se você colocar, por exemplo, no dia do papel, você colocar o plástico, você leva multa. Não pode ser. Eles não levam. Antes de tudo, eles não levam, deixam ali e ainda te multam. Então eles são extremamente rigorosos. Inclusive, bom, isso nunca aconteceu comigo, mas eu tenho amigos estrangeiros também que obviamente no começo não sabem em que dia tem que jogar fora cada coisa. Então, bom, eu coloco meu plástico para fora e aí a vizinha chega, bate na porta e me avisa antes do caminhão chegar. Ai, que beleza. Hoje é só o papel. Então, sim, mas de verdade, é algo bastante rigoroso, de uma forma boa. Claro, porque é por isso que tudo parece impecável. Claro, exatamente. E como é o relacionamento dos cidadãos com a polícia? Os cidadãos com a polícia, olha... Pois quase não vi policiais. Geralmente em áreas residenciais os policiais sempre andam de bicicleta, não se vê muitos.
sempre extremamente respeitosos, tanto os policiais quanto os próprios cidadãos. Os policiais de manhã, porque eu sou alguém que sai muito cedo de casa, e de manhã os policiais sempre são os que cuidam das faixas de pedestres quando as crianças vão para a escola, né? Então você sempre os vê lá cuidando das crianças, tomando cuidado para que todos atravessem, tomando cuidado, mantendo tudo caracteristicamente em ordem, né? Uma ordem bem típica japonesa, mas sempre tudo super calmo. Eu nunca vi, pelo menos eu, nunca vi em nenhum momento, ou seja, nunca se ouve falar de violência, por exemplo, por parte dos policiais, nem nada do tipo, né? Tudo é muito... como eu disse antes, sempre parece uma grande cidade que se comporta como uma cidadezinha do interior, né? Onde todo mundo se conhece. A bateria acabou e aproveitamos para parar, comer e aproveitar tudo o que trouxeram para a gente, que estava delicioso, mas ficamos no meio da ideia. Então vou continuar. Eu faço essa pergunta sobre os policiais, porque na América Latina temos uma imagem de autoridade, de superiores, de onde muitas vezes, inclusive, o tratamento pode até ser violento. Claro, não. Desde que você entra no aeroporto, né? Ou seja, desde que te recebem, você vê um tratamento muito de igual para igual. Sim, é verdade mesmo. Aqui, bom, na verdade, por exemplo, sempre no final do dia, às 6 da tarde, tanto os policiais quanto os bombeiros fazem uma pequena cerimônia em que fecham as portas do escritório, ou seja, dos quartéis. Então, esses são eventos aos quais as crianças sempre vão, né? Sempre tem grupinhos de crianças que vão lá para ver, porque eles fazem a checagem dos caminhões, para ver se todas as luzes funcionam, todas as sirenes funcionam. E aí são as luzes, os sons e tal. E as criancinhas sempre vão às 6 ver os bombeiros, ver os policiais quando fecham as portas, né? E os policiais sempre os recebem. Eles deixam as crianças subirem nos carros, né? Subirem nos caminhões dos bombeiros, colocarem os capacetes, os chapéus. Isso sempre se vê mais do que, digamos, essa distância, seja por medo, por respeito, seja o que for. O que se vê é mais isso, que tanto os bombeiros quanto os policiais, assim como as crianças, todos fazem parte da mesma comunidade, não é? E as crianças, bem, estão ali para, digamos, os policiais, desculpe, e os bombeiros estão ali para protegê-las e para cuidar delas. O que você mais gosta no Japão? O que mais te surpreendeu? Bom, eu acho que o que eu mais gosto e o que mais me surpreendeu podem ser a mesma coisa. E que é um pouco a mesma coisa, também é o serviço, né? O serviço, a dedicação. Eu diria que o japonês, historicamente, sempre teve essa tendência de transformar basicamente qualquer disciplina, seja alguém que faz vasos de cerâmica ou alguém que pratica arco e flecha. Eles têm essa tendência de transformar isso em uma arte quase espiritual, né? Isso ocorre em todos os aspectos da vida. Eles protegem e cuidam de tudo para tentar manter o refinamento de tudo. E isso se vê tanto na limpeza, como falamos agora, quanto na segurança. É um país extremamente seguro. Que, por exemplo, quando você vai a um Starbucks, por exemplo, muitas vezes, quando alguém se levanta da mesa para ir ao banheiro, deixa o celular na mesa ou o computador na mesa, como para guardar o lugar, né? Eu guardo meu lugar com o meu computador, né? Sim. E quando vai ao banheiro, ou vai pedir outro café, ou qualquer coisa, e quando volta, o computador está lá, o celular está lá, não acontece nada. As crianças, e vocês já viram, crianças de 4 ou 5 anos que pegam o trem sozinhas de um lado para o outro da cidade, sem nenhum problema, ninguém mexe com elas. Na verdade, se a criança parecer um pouco perdida ou algo assim, sempre vai aparecer alguém para perguntar: o que aconteceu? Posso te ajudar? E levam ela até um policial ou alguém dessas posições. É sempre essa atitude de comunidade, assim, de cidade pequena, não importa o tamanho da cidade, todos continuam fazendo parte de uma mesma família. Sim, todos fazem isso corretamente, pois sabem que beneficiará a todos. Claro, e também sabem o esforço... Tempo comunitário. Exatamente, e sabem o esforço que isso também envolve. Claro. No que custa limpar uma sala de aula,
Por isso não querem sujar. Exatamente. E quando você vai pra rua, quando vai pra casa, quando pega o trem ou o ônibus, você trata as coisas com o mesmo respeito. Sim. Você espera o mesmo tratamento quando é você quem limpa, não é? Claro. Algo curioso aconteceu conosco em Okinawa. Perguntamos para um senhor se era seguro deixar as coisas na praia. E ele disse: eu posso te garantir pelos japoneses que nada vai acontecer, mas não sei quem vem nos visitar. Exatamente. Eles têm certeza de que os japoneses não farão nada. Eles nunca vão fazer nada. Isso nos deixou muito impressionados. E realmente, sim, são pessoas que, estando aqui, né, estão extremamente confortáveis, né? Estão sempre em casa e sabem que estão seguros e nunca vai acontecer nada. Que alívio, sensação boa. De verdade, assim, para mim, bom, como estrangeiro, né, vindo para cá, isso foi algo que, obviamente, eu recebo com toda a felicidade do mundo, mas sim, foi um pouco difícil me acostumar com o fato de que eu posso deixar meu computador, ou posso, sabe? Se eu deixar meu telefone no trem, vão me ligar da estação de trem para dizer que eu venha buscar, porque encontraram. Ou se eu esquecer a carteira em um restaurante, é uma história que já aconteceu, alguém esquece a carteira no restaurante e vai embora. E 2 quadras depois, a missionária está correndo atrás para devolver a carteira. E essas são coisas que no começo, quando te oferecem tanto serviço, tanta ajuda e tanto assim, eu ficava meio desconfiada. Mas o que está acontecendo? O que eles querem de verdade, né? Isso que você veio da Suíça. Sim, mas mesmo na Suíça, digamos, essa cultura de serviço não faz parte de lá, né? Bom, na verdade aqui eles te reverenciam muito mais vezes. Sim, bom, exatamente. Para tudo, basicamente, né? A comida continua chegando. E bom, o que você menos gosta do Japão? Porque nem tudo é perfeito. Claro, o que menos gosto do Japão. Sim, posso dizer tranquilamente que é a cultura de trabalho. A cultura de trabalho, isso também é algo extremamente famoso, né? Mas a cultura de trabalho é extremamente rígida. Eu, felizmente, não estou inserido nessa parte da cultura, porque eu tenho aqui minha própria empresa, né? Mas sim, eu sei que, obviamente, a vida profissional aqui é extremamente exigente, né? A ponto de que, bom, existe uma palavra para definir o suicídio por excesso de trabalho, né? Não, uau. Esgotamento profissional, né? Basicamente significa morte por excesso de trabalho. Uau. E bom, para que exista essa palavra no dicionário, pois obviamente, né? E sim, é algo que me impactou muito quando cheguei aqui. Mas o excesso de trabalho vem por decisão ou necessidade? Não, nenhum dos dois, vem por pressão social, né? Ok, porque aqui, obviamente, o Japão é uma sociedade hierárquica, né? Ok. Porque aqui o Japão é uma sociedade hierárquica, né? Então, existem, digamos, as pessoas que estão, digamos, mais abaixo na hierarquia e, obviamente, as que estão acima. Se você trabalha em uma empresa como funcionário de nível médio, terá um superior que também terá o dele, além do gerente, diretor e presidente. E aqui é costume, por exemplo, que até que o seu superior não saia do escritório... Você não vai embora. Você não vai embora. Mas então isso vai até lá em cima, né? Claro, então se o presidente não vai embora, o de baixo também não vai. Bem piramidal. Sim, e então, obviamente, isso afeta até o último funcionário lá embaixo, que no final das contas vai embora às 2 da manhã, mas a remuneração dele por tudo isso Não é igual. não vale nada. Claro, e é mal visto. Se você vai embora antes do seu superior, é mal visto. Vão te dizer, bom, de repente você não está, que o seu nível de dedicação à nossa empresa não é o ideal para nós. Uau. Então, existe essa pressão social. Ao ver os funcionários no trem, percebe-se que estão completamente destruídos. Exato. O que fazem no tempo livre? Não há tempo livre, pois você chega em casa às 2 da manhã e acorda às 5 para trabalhar de novo. Ou seja, não existem dias de descanso. Não, e mesmo nas férias, por exemplo, de trabalho, né? Em certas empresas é mal visto tirar férias, mesmo que esteja no seu contrato. Você tem 5 semanas de férias por ano, eu não vou tirar elas. Em média, quanto tempo uma pessoa trabalha na vida? Trabalha, bom, se não me engano, a idade de aposentadoria aqui é 65. Acho que se aposentar também é mal visto. Mas, sim, exatamente. Então, muitas vezes o que acontece é que essas pessoas mais velhas eles são rebaixados de posição, digamos, até que começam a receber cargos pouco importantes.
Você passa 10 horas por dia sentado sem fazer nada. Mas tudo isso simplesmente pelo fato de que é mal visto que você se aposente. É mal visto isso. É mal visto que você não esteja dedicado ao seu trabalho. Uau. Não, e isso é algo que, digamos que essa é uma das principais razões pelas quais nós, digo, minha esposa e eu, decidimos, em vez de trabalhar para outra empresa, criar o nosso próprio trabalho aqui no Japão. O que você pode nos contar? Claro. Qual que é o seu trabalho? Bem, nós viemos aqui para o Japão para criar nossa própria escola de música aqui. Ambos somos músicos e, uma escola de música multilingüe. Na verdade, então, obviamente temos alunos que vêm de todas as partes do mundo, muitos japoneses, é claro, mas também temos bastante alunos do lado internacional do mercado. Então já estamos aqui há 5 anos e, na verdade, a escola cresceu bastante bem. Já temos mais de 70, já estamos quase chegando a 80 alunos. Parabéns. Obrigado. Mas, de verdade, estou muito agradecido por todas as oportunidades que nos foram dadas aqui. Na verdade, trabalhei muito duro. Mas você tem dias de descanso? De vez em quando. Sim, estou trabalhando bastante no estilo japonês. Mas não preciso esperar que alguém saia da empresa para eu ir embora. Eu vou embora quando quero. Exato, você decide. Agora sim, a última pergunta e terminamos de comer essas delícias. Você considera que aqui no Japão existe igualdade de gênero? Não, tranquilamente, eu te digo, não. É muito conhecido que sim, o Japão sempre foi, além de ser uma sociedade muito hierárquica, também é uma sociedade muito patriarcal, né? Ok. Embora ultimamente, eu diria que nos últimos 10 anos, isso sim tem mudado bastante. O problema é que o Japão, como eu disse anteriormente, por ser uma ilha, todas essas mudanças que acontecem em outras partes do mundo demoram um pouco mais para chegar aqui no Japão. E os japoneses também são extremamente apegados às suas tradições e à sua maneira de fazer as coisas. E sempre, por milhares de anos, foi uma cultura onde o homem ocupa a posição superior. E isso é visível em tudo. Até na comida, por exemplo, quando servem chá, há copos para homens e copos para mulheres, que realmente são um pouco menores. Sim, e geralmente também os hashis. Isso já não se faz tanto, mas antigamente havia hashis para mulheres também, que são um pouco mais curtos. Você pode dizer, ok, porque as mulheres têm mãos menores, etc. Mas, obviamente, sim, isso mostra que os gêneros não são tratados da mesma forma. No mundo do trabalho também, obviamente, isso é muito visível. Mais uma vez, hoje em dia um pouco menos, mas ainda continuam essas diferenças bastante marcadas. Esperamos que no futuro isso continue mudando um pouco mais para algo mais harmonioso. Mas aqui a figura feminina é aquela figura de mãe que fica em casa. Geralmente sim, geralmente. E você vê até as garotas jovens hoje em dia que, por exemplo, podem até ir para a universidade, mas o objetivo delas continua sendo, né? Eu vou me casar e vou ficar em casa. Nem todas. Sempre há exceções. Isso sim, me surpreendeu um pouco porque aqui se vê e se ouve mais do que na Europa ou na América do Sul e tudo isso. Sem dúvida. Mas sempre são diferenças culturais. E é por isso que fazemos esses vídeos, porque adoramos descobri-las e ver como o mundo é diferente. Exatamente. É assim mesmo. Vamos continuar comendo. Obrigada por tudo. Obrigado a vocês, um prazer. Por todas as respostas. E vamos comer. E assim, viajantes, encerramos este vídeo sobre a vida no Japão. Para nós é incrível ter a possibilidade de viajar por muitos países do mundo e aprender um pouco mais sobre as tradições, os trabalhos e a maneira de ver a vida das pessoas em geral e poder compartilhar isso com vocês que estão do outro lado da tela. Lembre-se, você pode assistir a outros vídeos desse estilo para entender um pouco mais sobre como é a vida na Índia, na Dinamarca, no Egito, na Espanha e em vários outros países que temos documentados no nosso canal. Se é a sua primeira vez, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações clicando no sininho e deixar um like para a gente. E aliás, se tiver mais perguntas, deixe nos comentários que responderemos com prazer. Nos vemos em outro vídeo.